paz do Senhor, meu irmão, que bom que você está aí para junto estudarmos mais um tema da Palavra de Deus. Hoje é a lição de número 6. Você que talvez esteja em casa nesse momento, aproveite, pegue a sua revista, abra lá na lição de número 6, pegue a sua Bíblia e vamos aproveitar esse tempo para nos aproximar do Senhor. A lição de hoje, ela é de suma importância, o discípulo e a fé. E a fé, ela é de suma importância para que nós não possamos, nesse momento de pandemia, entrar em desespero, mas que nós possamos usar esse momento, que estamos mais em casa, que estamos mais junto com os nossos familiares, que possamos nos debruçar, estudar a palavra de Deus, ter mais tempo agora, já que estamos com tempo mais livre para orar, para estar junto com a família e sairmos deste momento fortalecidos no Senhor. Então você, por favor, abre a sua revista, abra a sua Bíblia também, Hebreus 11:11. O tema da nossa lição diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando nós lemos esse texto, parece que nós não conseguimos compreender, entender, porque é natural nós, seres humanos, tudo que mostram para nós queremos, além de olhar, a gente quer pegar para a gente conseguir ver se aquilo realmente é o que estão falando para nós que é. E a Bíblia agora vem dizer, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Na linguagem de hoje, a Bíblia diz assim, a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existe coisas que não podemos ver. Então nós que servimos ao Senhor, nós que temos essa fé em Cristo, nós conseguimos crer que Deus é poderoso para agir, para trabalhar ao nosso favor, mesmo quando o cenário é um cenário que parece não ser favorável. Meus irmãos, a Bíblia traz para nós essa palavra chamada fé, uma palavra tão pequena, essa monossílaba, e na palavra grega ela dá uma ideia de confiança, fidúcia, firme persuasão. Quando nós olhamos no hebraico, emet, fé significa, é uma crença não dogmática. Ao invés disso, tem uma conotação de fidelidade. É uma confiança, ou confiável, ou confiança em Deus e na sua palavra. Se nós fôssemos resumir o que seria a fé, fé é a certeza das coisas esperadas e a convicção das coisas não vistas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a ver alguns textos bíblicos que são importantes para que a gente possa entender e compreender a importância da fé na nossa caminhada e na nossa vida cristã como discípulos do Senhor. Lá em Hebreus 11:6, a palavra de Deus é assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, meus irmãos, se nós não tivermos fé, nós não vamos conseguir jamais conhecer Deus, jamais nós vamos conseguir se aproximar de Deus. Por isso que Tiago falou, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Em Tiago 1:6, a Bíblia diz assim, peça, porém com fé, em nada duvidando. Não adianta, irmãos, nós orarmos, passarmos o dia inteiro orando, horas orando. Se após esse momento de oração eu encontrar você e nós vamos conversar, e aí eu digo, e aí meu irmão, como está? E você vai dizer assim, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que as coisas não vão acontecer. Porque você não creu num Deus que é todo-poderoso. Mas quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus com fé, confiando, Ele ouve a nossa oração. Tiago também, irmãos, capítulo 2 e verso 17, ele fala para nós que a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. O que o apóstolo está querendo dizer para nós? Ele está dizendo assim, olha, você tem que orar, você tem que crer, mas você também tem que agir. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa desempenhar aquilo que Deus deixou para você fazer. Então, muitas vezes, irmãos, nós oramos por alguém, nós intercedemos por alguém, e essa pessoa está precisando de algo. Nós temos como ajudar, nós estendemos a mão, oramos, clamamos a Deus e não fazemos nada. Muitas vezes o Senhor toca em nosso coração para ajudar alguém e nós não fizemos nada ao próximo. Então a fé e as obras, elas andam junto.
Em 1 João 5:1 diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Meus irmãos, existe outros textos bíblicos, Mateus 17:20, Jesus disse, por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada será impossível. Quando nós olhamos em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo ali fala assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele vivia esta fé viva no Filho de Deus. Quando nós olhamos em 1 João 5:4, o apóstolo também diz assim, olha, a fé é a nossa fé que vence o mundo. Ele diz assim, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas aí nós possamos nos perguntar, da onde vem a fé? Quando nós olhamos em Romanos 12:3, o apóstolo Paulo diz assim, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme. E aí ele diz assim, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, meus irmãos, essa fé que nós temos é Deus que repartiu conosco. Eu lembro de uma certa ocasião que eu vi um pastor cantando um hino e eu não esqueci nunca mais aquele hino. Chama Sócio de Deus. E ele começa aquele hino falando assim, eu sou sócio de Deus e eu estou muito feliz. Nesta sociedade ele me quis. Então, irmãos, essa fé que nós temos, ela é uma fé dada por Deus. E como que a gente faz, irmãos, para que essa fé possa ser acrescida, para que essa fé possa ser fortalecida em todo o tempo, principalmente nesses dias difíceis que estamos passando? Em Romanos 10:17, a palavra de Deus diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós estamos atentos à palavra de Deus, a nossa fé é acrescida. Talvez você esteja pensando agora, mas como que eu vou ouvir a palavra de Deus? Eu não posso mais ir aos cultos, eu tenho que agora ficar em casa, mas você pode com a sua família abrir a sua Bíblia, você pode ler a palavra de Deus, você pode meditar na palavra de Deus, você pode assistir os nossos cultos através da internet, através dos canais que a igreja disponibilizou, mas você não pode nesse momento de jeito nenhum deixar de lado a palavra de Deus. Esse é o momento que você precisa se aproximar mais de Deus, que você precisa fortalecer, que você precisa acrescer a sua fé no Senhor. A fé, irmãos, traz ao que crer, Atos 10:43, diz que traz perdão dos pecados pelo seu nome. Então, quando você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, você acredita que Ele é poderoso para perdoar os teus pecados, que quando você entrega a sua vida, você confessa os seus pecados, eles são perdoados porque você crê que o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário para você. A Bíblia diz também em Romanos 15:3 que a fé, ela traz paz. A fé, a Bíblia diz que quando nós cremos no Senhor, a palavra de Deus nos traz paz em crença. Você tem paz em meio à tribulação, você tem paz em meio ao caos, porque você crê que há um Deus todo-poderoso que está cuidando de você. Você crê que há um Deus grandioso que não desamparou você. Há um Deus que está protegendo você, a sua família, há um Deus que está te guardando. A Bíblia diz também, meus irmãos, que a fé também traz aos que nele crê, não serão confundidos. Então nós, quando cremos nesse Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Ele está sempre cuidando de nós, Ele está sempre nos orientando e nós não somos confundidos. A fé também, irmãos, ela faz com que nós sejamos filhos de Deus. Gálatas 3:26 diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Em João 3:36, a Bíblia diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, irmãos, quando nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso, nós temos a vida eterna. A fé também, irmãos, mesmo nesses dias de tristeza, mesmo nesses dias difíceis, ela traz alegria. Quando nós olhamos a palavra de Deus em Atos 16:34, diz, elevando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua
casa. Meus irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, há abundância de alegria. E nós precisamos, nesses dias, estar mais próximo de Deus, para que nós possamos nos alegrar e saber que nós estamos confiando e esperando num Deus que tudo pode. Meus irmãos, a fé habilita o que crer. 2 Coríntios 1:24 diz que pela fé estais em pé. Então, irmãos, é essa fé que faz com que nós permanecemos firmes, confiando, esperando, sabendo que Deus está ao nosso lado, que Deus está agindo ao nosso favor. Em 2 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo disse assim: porque andamos por fé e não por vista. Então, irmãos, nós andamos confiando nesse Deus que é todo-poderoso. Por mais que o cenário não possa ser favorável, por mais que o cenário nós olhamos, parece que não há solução, não há jeito, mas nesse Deus todo-poderoso nós podemos confiar e nós vamos ser vitoriosos no Senhor. Em 1 Timóteo, irmãos, 6:12, o apóstolo Paulo, ele disse para aquele jovem falando assim: limita a boa milícia da fé, tome posse da vida eterna, para que também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Em Hebreus 11:39, a palavra de Deus: e todos esses, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, mas eles, do Antigo Testamento, eles foram firmes no Senhor, eles aguardaram a promessa no Senhor. Como nós olhamos, irmãos, para o Antigo Testamento, nós vemos pessoas que foram usadas por Deus, pessoas que acreditaram em Deus, que confiaram no seu poder, que não temeram as dificuldades, pessoas que seguiram e obedeceram aquilo que Deus havia determinado. E se nós fôssemos falar o nome, nós ficaríamos muito tempo falando sobre Noé, Abraão, Enoque, Daniel, seus amigos, Isaac, Jacó, José, Moisés, Sansão e tantos outros homens e profetas, mulheres que foram fiéis e tementes a Deus. Quando nós olhamos em Daniel 6:22, que ele foi jogado naquela cova, e diz que o rei foi então ali para ver o que teria acontecido. Aí ele aparece que mesmo ele sabendo que o cenário era difícil, mas ele ainda parecia ter uma esperança. E ele chamou por Daniel, e a Bíblia diz que Daniel respondeu: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque fui achado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido pecado algum. Então, meus irmãos, muitos dos nossos irmãos no Antigo Testamento foram exemplos de fé, foram homens usados por Deus, e eles tiveram a recompensa de Deus, foram abençoados pelo Senhor. Meus irmãos, no Novo Testamento, quando nós começamos a ver, também não foi diferente. Pessoas que seguiram a Jesus e fizeram diferença em suas épocas. Quando nós olhamos em Atos, capítulo 7, 59 e 60, ali nós vemos Estevão sendo apedrejado. Estevão poderia ter feito uma oração para que Deus mandasse fogo do céu e consumisse aquelas pessoas que estavam o apedrejando. Mas Estevão, que era um homem cheio de fé, diz que ele orou ao Senhor e ele clamou dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Quando nós olhamos, irmãos, para as pessoas, esses irmãos que foram fiel a Deus no Novo Testamento, nós começamos a ver que muitos deles foram torturados até a morte, outros foram insultados, surrados, jogados em cadeias, cerrados ao meio, mortos à espada, mas não negaram e não abandonaram a sua fé. Quando nós olhamos para Pedro, aquele mesmo Pedro que outrora tinha negado a Jesus, e lá no dia de Pentecostes, em Atos 2, ali ele traz uma palavra poderosa para aqueles irmãos. Ali nós vemos ali pessoas se entregando ao Senhor. E quando nós começamos a acompanhar o ministério de Pedro, nós começamos a ver ali um homem que agora seguia Jesus, era um homem de fé, era um homem de oração. E conta os relatos que quando ele foi para ser morto, quando foram crucificar ele no circo de Nero, ele falou que não se sentia
de valor o suficiente para ser crucificado igual ao seu Senhor. E ele foi então crucificado de cabeça para baixo. Quando nós olhamos para outros discípulos, por exemplo, André, ele foi crucificado em uma cruz em forma de X na Grécia. Tomé foi morto por lanças de 4 soldados na Índia. Filipe foi preso e morto com muita crueldade na Ásia Menor. Mateus foi morto na Etiópia. Nós temos tantos outros. Paulo de Tarso foi decapitado. E esses homens, eles foram fiéis a Deus. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6 e verso 8, ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Mas ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira. Mas ele diz assim: guardei a fé. Então, esses irmãos, eles foram fiéis a Deus em suas épocas, foram homens que temeram ao Senhor. E muitas vezes nós, qualquer dificuldade, qualquer luta, já queremos abandonar a nossa fé. Mas, meu irmão, quando vier a luta, quando vier a dificuldade, aproxima-se de Deus. Porque Jesus disse: olha, no mundo vocês terão aflições. É natural que nós vamos passar por dificuldade, por luta, por aflições, mas o Senhor está conosco. O Senhor, Ele não nos desampara. E quando nós chegamos, quando nós nos aproximamos dEle, quando nós buscamos esse Deus Todo-Poderoso, Ele vai nos dar a vitória que nós tanto esperamos e almejamos. Meus irmãos, quando nós começamos a duvidar, a dúvida, ela gera incerteza, ela traz o fracasso. Quando nós olhamos em Romanos 14, 23, assim: mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque o que não come por fé, e tudo o que não é por fé é pecado. Então, quando nós duvidamos de um Deus todo-poderoso, de um Deus que pode agir ao nosso favor, o Deus do impossível, nós estamos pecando. Quando nós olhamos em Mateus, capítulo 14, a partir do verso 25 até o 31, nós vemos que na 4ª vigília da noite, diz que Jesus começa a ir em direção aos discípulos, caminhando sobre as águas. E eles ficaram assustados. Alguns deles chegaram a falar que era um fantasma, gritaram com medo. E Jesus disse para eles: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro falou: olha, se é você mesmo, Senhor, deixa ir ter contigo sobre as águas. E diz as Escrituras que Pedro então começou a andar em direção a Jesus. Mas diz que no correr da caminhada, Pedro começou a sentir o vento forte e ele teve medo. E diz que ele começou a afundar. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós começamos a uma caminhada com Cristo. O Senhor está nos abençoando, mas nós começamos a olhar para os acontecimentos, para os ventos, para o que está ocorrendo, e nós muitas vezes começamos a ficar com medo. E as Escrituras dizem que Pedro começou a afundar. Meus irmãos, Pedro, ele era um pescador. Pedro sabia nadar. Pedro poderia ter voltado nadando para o barco, mas naquele momento ele diz assim: Senhor, salva-me. E diz que logo Jesus segurou na sua mão e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, como os discípulos do Senhor, em muitos momentos, nós também devemos fazer como Pedro, gritar ao Senhor por socorro, pedir para que Ele nos salve, e o Senhor vai nos segurar com sua mão, e nós vamos andar com segurança. Há um hino da harpa que diz: com tua mão segura bem a minha. E quando nós estamos com o Senhor, e Ele está segurando a nossa mão, nós com certeza vamos alcançar a vitória. Meu irmão, o nosso objeto da nossa fé, quando nós olhamos em Hebreus 12, verso 2, diz assim: olhando para Jesus. E aí, ali o escritor diz assim: autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, irmãos, Jesus, Ele é o nosso autor, Ele é o consumador da nossa fé, e nós precisamos estar sempre olhando para o Senhor Jesus. Meus irmãos, a fé, as qualidades da fé. Existe a fé para a salvação.
Efésios capítulo 2, 8 e 9, a palavra de Deus diz que porque pela graça sois salvo, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Se hoje nós entregamos a nossa vida ao Senhor, se o Senhor já nos alcançou, é porque um dia nós ouvimos a palavra do Senhor, e a palavra gerou fé, e aí nós podemos crer nesse Deus Todo-Poderoso. E por isso que nós somos salvos, é pela graça, é misericórdia, é favor não merecido. Então, irmãos, existe a fé para a salvação. A fé, irmãos, ela pode variar de intensidade. Quando nós olhamos as Escrituras, por exemplo, em Mateus 6,30, Jesus começa a dizer assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Ali Jesus chama aqueles homens de pouca fé. Quando nós olhamos em Mateus 17:20, Jesus diz assim, por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, irmãos, quando nós temos fé, a Bíblia diz que nada é impossível, porque Deus, Ele é todo-poderoso. Quando nós olhamos em Mateus 8:10, e Jesus maravilhou, ouvindo isso, e disse, em verdade vos digo, que mesmo em Israel, nunca encontrei tanta fé. Aqui Jesus encontrou uma pessoa que ela tinha uma fé muito grande. Ele diz tanta fé. Quando nós olhamos em Romanos 12:6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado, e se é de profecia, que seja segundo a medida da fé. Quando nós olhamos em Atos 6 e verso 5, quando ali ele se reúne e escolhe os diáconos, diz que Estevão era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, irmãos, a fé, ela pode variar de intensidade. Quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais essa fé, ela é acrescida no Senhor. Irmãos, existe também a fé do fruto do Espírito Santo, que é uma aula que nós vamos ter mais à frente. Quem a possui está sempre tranquilo, sabe esperar, é constante, é perseverante. Então nós vamos ter uma aula específica falando sobre o fruto do Espírito. Existe também a fé que é o dom da fé. É uma manifestação sobrenatural para a realização de maravilhas. Nós vemos lá em 1 Coríntios 12:9, nós vamos ter uma aula também falando sobre os dons do Espírito Santo. E como vencer, irmãos, a incredulidade? Como que nós podemos vencer a incredulidade? Certa ocasião, um pai levou o seu menino. E a Bíblia diz que os discípulos não puderam e não conseguiram expulsar aquele demônio que estava na vida daquele menino. Então esse pai, ele chega até Jesus, e Jesus ainda fala, olha a geração incrédula. E ele diz que trouxeram aquele menino. E aí Jesus, então, perguntou para o pai se ele cria, se ele confiava que Deus poderia agir ao favor dele. E num dado momento, aquele homem, ele demonstra que ele não cria, ele não conseguia mais acreditar. Ele já tinha feito tudo que ele achava que era possível. E a Bíblia diz então que Jesus fala para ele, olha, se tu crer, tudo é possível ao que crer. E o pai, então, daquele menino clamando com lágrimas, ele disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aquele pai, ele falou, Senhor, eu creio, mas eu ainda sou incrédulo, eu preciso da tua ajuda. E diz que Jesus operou o milagre na vida daquele menino. Meus irmãos, no Novo Testamento, o conceito de fé significa crer, confiar firmemente no Cristo crucificado, ressurreto, como nosso Senhor, Salvador pessoal. Fé, irmãos, inclui arrependimento, é desviar-se do pecado, é voltar-se para Deus. Fé inclui obediência a Cristo, a sua palavra. Fé inclui sincera dedicação pessoal, fidelidade a Jesus Cristo, que é expressa na confiança, no amor, na gratidão. Nós vivemos em dias difíceis, mas nós cremos num Deus que é todo-poderoso. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, capítulo de número 46, do 1 ao 3, o salmista começa dizendo assim, Deus
é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aí o salmista ele começa a demonstrar certos acontecimentos. E ele diz assim: não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo. E aí ele continua dizendo: aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista começa a falar aqui alguns acontecimentos, como terremoto, maremoto, tsunami, algo que nós poderíamos ficar assustados, mas ele começa dizendo assim: olha, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia. E ele começa dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que, meu irmão, você nesses dias possa se aproximar desse Deus todo-poderoso e você possa continuar a sua caminhada cristã confiando em Deus, crendo nesse Deus que pode todas as coisas. Eu sei que nós vivemos dias difíceis, mas esse Deus está ao nosso lado, Ele não vai nos desamparar, Ele não vai nos deixar. Corra ao Senhor e Ele vai ser um refúgio, vai ser uma fortaleza, vai ser socorro presente na hora da angústia. E com certeza, logo nós vamos estar nos encontrando novamente na nossa classe, nos alegrando no Senhor, confiando, crendo e agradecendo pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. E nós vamos lembrar que o Senhor esteve conosco. Nós vamos falar como falou o povo de Israel e vamos dizer: olha, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, porque o Senhor, Ele está conosco, Ele está para nos ajudar, para nos guardar. Então continue firme, a cada dia, acredite nesse Deus poderoso, leia as Escrituras, ore cada vez mais, busque a presença de Deus, esteja com a sua família, chame ela também para assistir essa aula e estejamos juntos confiando nesse Deus que é todo-poderoso e está ao nosso lado.